Bom dia, tudo bem? Vamos lá iniciar mais uma semana aí juntos. Lembrando que essa semana, a partir dessa semana no caso, houve algumas alterações nos horários. Eu acho que vocês já estão a par aí porque devem ter recebido essa informação da coordenação. Houve um decreto aí, uma recomendação de que os alunos tivessem apenas 4 aulas por dia durante esse período EAD. E eu até confesso que acho bastante válido isso, porque vai facilitar para vocês estarem se organizando melhor, né? Porque não tem jeito mesmo, estando em casa não é a mesma coisa que na escola. É, o nível de concentração é diferente, o ambiente é diferente, aí é justo que a gente tenha uma flexibilidade aí, faça algumas intervenções para que possamos nos enquadrar da melhor maneira possível nesse novo formato, tá bom? Então a gente vai ter 2 aulas por semana apenas, porém eu vou estar publicando, no caso em 2 vídeos, 3 aulas seguindo o padrão que tínhamos antes. Então no vídeo da próxima aula eu vou estar fazendo um vídeo referente a 2 aulas diferentes, tá bom? Eu passei para vocês aí no WhatsApp a correção dos exercícios da aula anterior, das aulas anteriores, né, de semana passada. Deem uma olhada aí se vocês conseguiram ir bem, se acertaram, façam a correção para que não fique nenhum tipo de dúvida, tá bom? Na aula de hoje, nós iremos começar a falar sobre o sistema nervoso humano. É a aula 26 que nós estaremos vendo hoje, tá? O sistema nervoso é a parte do nosso corpo responsável por toda a comunicação entre o cérebro e as demais áreas do organismo, tá? Tudo que você sente, pensa, ordena o seu corpo a fazer envolve o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso corresponde aos nervos, por isso tem esse nome nervoso, não tem nada a ver com nervoso tipo raiva, esse tipo de coisa. É nervoso de nervos. E por todo o nosso corpo temos nervos. Por que isso? Para que em qualquer área do corpo seja possível o cérebro enviar impulsos nervosos ou também seja possível essa área enviar impulsos até o cérebro. Só que tudo isso ocorre de uma maneira basicamente que instantânea. Por exemplo, o nosso sistema nervoso ele é formado por células específicas que são chamadas de neurônios, tá? O que são os neurônios? Os neurônios basicamente são as células que compõem o sistema nervoso. E esses neurônios, eles têm várias estruturas, tá? Mas são 3 que são básicas. Fazendo uma comparação, o neurônio seria tipo uma mão assim, ó. Nós temos aqui essa parte que recebe os impulsos, que são os dendritos. Então, dendritos recebem os impulsos. O corpo celular processa esse impulso nervoso e o axônio transmite o impulso nervoso. Tem um formato assim, ó, olha aí, ó. Dendritos aqui recebem o impulso nervoso, corpo celular processa o impulso nervoso e o axônio, que é todo esse filete aqui, transmite esse impulso nervoso. Então essas 3 são as estruturas básicas que compõem um neurônio. E aí esse neurônio vai funcionar da seguinte maneira. Por exemplo, eu quero mexer a minha mão, vou fazer um hang loose para vocês aí, ó. Eu pensei, o meu cérebro pensou, eu quero fazer um hang loose. O meu cérebro enviou um impulso nervoso para um neurônio. Esse dendrito pegou o impulso nervoso, o corpo celular processou, o axônio transmitiu e ele foi passado para um outro neurônio. Aí o dendrito recebeu, o corpo celular processou, o axônio transmitiu e foi passado para um outro. Isso vai passando de neurônio por neurônio até chegar na minha mão e pum, fiz o hang loose. Porém, isso é tipo instantâneo. Pensei, fiz, tal. Qualquer movimento aí que você queira fazer. Isso ocorre de uma maneira instantânea, né? Você pensa e faz. A mesma coisa no sentido contrário. Belisquei a minha mão. Dói, causa uma dor. O impulso de dor vai ser gerado aqui. Vai passar de um neurônio, dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, lá, pum, chega no meu cérebro, sinto a dor. Ou sinto que algo está frio, quente, que algo é macio, que algo é rígido, que algo é liso, que algo é áspero. Toda a característica de sensibilidade, frio também, por exemplo, funciona dessa maneira. A minha pele detecta, sente, envia para um neurônio, para outro, chega no cérebro, eu sinto a sensação na qual aquela área
recebeu o estímulo. A mesma coisa o contrário, não importa se é o meu dedo da mão, meu dedo do pé. Olha aí, ó. O pé está distante do cérebro, porém eu penso, eu mexo, porque acontece a mesma coisa. O cérebro pensou na informação, enviou para um neurônio mais próximo, o dendrito recebeu, o corpo celular processou, o axônio transmitiu, de neurônio para neurônio mexeu o dedão do pé. Só que isso rola instantaneamente, é numa velocidade absurda, tá? É num tempo até mesmo incalculável. De tão rápido que incalculável não, dá para estabelecer qual que é essa velocidade, mas é muito veloz, né? Assim, é imperceptível, é instantâneo que rola isso, basicamente, tá bom? E aí, olha, os neurônios, eles possuem o impulso nervoso no qual ele conduz. Esse impulso nervoso, ele pode ser chamado também de potencial de ação, tá? Potencial de ação e impulso nervoso é a mesma coisa. Então, assim, o que gera um impulso nervoso dentro de um neurônio? Né? Por que um neurônio transmite informação para o outro? Os neurônios, o axônio, que é aquele canal, né, aquela barrinha que transmite o impulso nervoso, ele possui uma membrana plasmática, porque afinal de contas o neurônio ele é uma célula. O sódio, que é o composto químico representado pelo símbolo Na, ele é um cátion, ele é eletricamente positivo. E aí ele tem potencial de conduzir eletricidade. Então, quando a membrana permite a entrada do sódio, quando o sódio entra na membrana do axônio quando o sódio entra, quando a membrana abre para ele, é gerado um potencial de ação, um estímulo nervoso. Então, se eu não comer sódio, eu não vou ter como conduzir os meus impulsos nervosos, porque a entrada do sódio no axônio, no neurônio especificamente, é o que gera esse potencial de ação, que é o impulso nervoso. Potencial de ação por quê? Porque agora eu consigo transmitir uma ação caso eu queira, não necessariamente eu vou transmitir. Por isso que se chama potencial de ação, porque quando o sódio entrou, eu tenho potencial agora para gerar uma ação, para transmitir um impulso que vai desencadear uma reação do organismo, tá? Então, por exemplo, o meu cérebro enviou um impulso nervoso para o meu dendrito. Meu dendrito recebeu, meu corpo celular processou e o axônio só vai transmitir quando entrar sódio. Então, o sódio entrando através da membrana do axônio é gerado um potencial de ação, é gerado um impulso nervoso. E aí, a partir daí, passa para o próximo neurônio e entra sódio também no próximo, o próximo transmite, assim vai, até chegar no meu cérebro, caso seja um estímulo de sensação, ou até chegar na parte do meu corpo, caso seja um estímulo associado a um movimento, tá? E aí, os neurônios, eles não estão conectados fisicamente, tá? Então, tem um neurônio aqui e o outro aqui, ó. Tipo, eles não estão grudados, assim, conectados. Eles estão próximos, porém não conectados. Essa área, que é a área de proximidade entre um neurônio e outro, essa área ela é chamada de sinapse. Sinapse é a área de proximidade entre um neurônio e outro, tá? E aí, como que esse neurônio vai se comunicar se ele não é conectado fisicamente? Os neurônios, eles são capazes de enviarem neurotransmissores. Neurotransmissores são impulsos elétricos que passam de um neurônio para o outro, a fim de fazer com que essa informação siga percorrendo dentro do organismo até ela chegar no seu alvo final. Por exemplo, furei meu dedo, gerou impulso de dor. Dendrito, corpo celular, axônio. Na região de sinapse, o axônio envia um neurotransmissor para o próximo dendrito. Aí vamos começar tudo de novo. Dendrito, corpo celular. Outra coisa importante, entrou sódio no axônio. Entrou sódio, foi gerado o estímulo nervoso, transmitiu, chegou na região da sinapse. Gera um neurotransmissor para o próximo neurônio, até chegar no meu cérebro e eu sentir aquela sensação que houve um estímulo na minha mão. E a mesma coisa quando é o contrário, tá? Quando eu penso em me mover, até mesmo falar. A fala, ela é desencadeada pelo movimento da língua, da boca, das cordas vocais. Então eu penso, impulsos nervosos são gerados, transmitidos de neurônio por neurônio, através dos neurotransmissores que se situam ali na região da sinapse.
E aí, chegou na corda vocal, a corda vocal vibra, chegou na língua, a língua se move, a boca abre, porque esse conjunto de ações é que faz com que eu possa estar falando com vocês, ok? Então, basicamente isso está associado ao sistema nervoso e essa é a primeira parte do sistema nervoso que estamos estudando. A gente vai estudar mais coisas no decorrer das próximas 2 aulas, porque o sistema nervoso ele é bastante complexo, tá? Ele envolve vários outros fatores. E lembrando que teremos 2 aulas somente por semana agora, porém eu vou estar estabelecendo 3 vídeos para que a gente mantenha o padrão e de ter 3 aulas por semana, porém divididas em 2 vídeos, ok? Aí se ficar pesado a gente vê, e aí na semana que vem eu volto a fazer 2 vídeos em 2 aulas, enfim. Vamos tentar ir testando, aí eu vou me flexibilizando para que vocês não sejam prejudicados, tá bom? Acompanhe a correção então da aula anterior e façam hoje os exercícios da página 57, ok? Fiquem em paz aí, até mais.